dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, você que está aqui no templo, com a sua família, e sobre a sua vida, você que nos acompanha pela internet também. Nós estamos aqui para aprender mais o Senhor. E eu sempre digo que a escola dominical é algo fantástico, porque é o local onde nós podemos aprender mais de Deus. E nós só podemos cultuar aquilo que nós conhecemos, não é verdade? Só podemos amar a quem conhecemos. Por isso você está no melhor lugar que você poderia estar nessa manhã, que é na escola bíblica dominical. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Primeira carta de João, lá no finalzinho, da Bíblia, capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Oremos mais uma vez. Pai de amor, nós queremos te louvar e te bendizer nessa manhã pela oportunidade que o teu povo, que a tua igreja tem nesse dia, de mais uma vez nos reunirmos em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para adorarmos e cultuarmos o Senhor. Nós te louvamos pela vida de cada pessoa que está aqui no templo, por aqueles que nos acompanham pela internet, e fazendo coro aquilo que o teu servo Sálvio já disse, nós pedimos ao Pai que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração por meio do teu Santo Espírito, e que o Senhor fale ao nosso coração para a glória do teu santo nome e para a alimentação espiritual do teu povo. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos continuar a nossa caminhada na primeira carta de João. E como nós vimos, João escreveu essa carta que nós temos em mãos, porque a igreja daquela época estava enfrentando um grande problema. E qual era esse problema? Alguns falsos cristãos, falsos líderes, haviam saído do meio da igreja, do seio da igreja, e estavam atacando fundamentos da fé cristã. E muitos cristãos estavam sendo abalados por isso. Então, quais eram os ensinamentos desses falsos mestres que estavam trazendo um comprometimento, àquela igreja? Primeiro, eles negavam que Jesus é o Cristo. Ou seja, eles não acreditavam que Jesus Cristo é o Messias prometido do Antigo Testamento que viria para salvar o seu povo. Então eles negavam essa realidade. O segundo ensino é que eles negavam que Jesus Cristo veio em carne, que o Verbo havia se encarnado, que Jesus Cristo veio em carne e em osso. Eles acreditavam que Jesus Cristo era um tipo de um espírito, um fantasma ou algo parecido. E eles pregavam também que o espírito é bom, mas a carne é má. E esse último ensino trouxe algumas consequências terríveis para a igreja. A primeira delas é que algumas pessoas que estavam sendo persuadidas por esse ensino, eles evitavam prazeres físicos. Então eles viviam em jejuns na área da alimentação, na área sexual. Eles mutilavam o seu corpo, eles praticavam o autoflagelo, porque eles acreditavam que o espírito é bom e que a carne, o corpo é mau. Então eu preciso maltratar o meu corpo. Por outro lado, outras pessoas iam para o extremo oposto. Eles buscavam uma vida de libertinagem. E a ideia é a seguinte: se o espírito é bom e a carne, o corpo é mau, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque o importante é o espírito.
Então essas pessoas viviam uma vida de libertinagem, né, em busca de prazeres físicos, não é? E então com que propósito o apóstolo João escreve essa carta? Primeiro, para expor os erros desses falsos mestres. O que João está falando é o seguinte, preste atenção. Existem falsos mestres no meio de vocês, então fiquem atentos. E, consequentemente, confirmar a doutrina dos apóstolos. Olha, a verdade é essa. Isso aqui é verdade. O que não está de acordo com isso é mentira e deve ser, então, rechaçado. E João, ele usa um método que consiste em 3 testes. O primeiro teste é o teste moral. Qualquer mestre, qualquer pregador, qualquer pessoa que ensina, se essa pessoa ensina algo que te leve a buscar prazeres da carne, a não viver uma vida moral, uma vida de santidade, você deve rejeitar esse falso mestre. Então ele está dando para nós as ferramentas para nós identificarmos esses falsos mestres para poder rechaçá-los. E o primeiro é o teste moral. O segundo teste é o teste social. Algumas pessoas diziam, como a carne é má, então se o Paulo Silas está passando fome na casa dele porque perdeu o emprego por conta da pandemia, eu não preciso ajudá-lo, porque o corpo é mau. Percebe? Então, João está dizendo o seguinte, qualquer pessoa que prega falta de amor ao irmão, e o amor aqui no caso se mostra em ação, né? Aproveitando, abrindo um parênteses aí na aula, hoje nós estamos recebendo a alimentação para os Mãos que Abençoam, né? Para sustentar as famílias lá. E essa é o quê? É uma demonstração de amor. Então, qualquer pregador que ensina que você não deve ajudar o próximo, esse é um falso mestre. E o terceiro e último teste é o teste doutrinário. O que os mestres, o que o pregador fala a respeito da identidade de Jesus? Quem é Jesus para essas pessoas? Então, João usa esses 3 testes. E lá na primeira aula, nós vimos que nós devemos estar fundamentados na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos, o conhecimento que os apóstolos tinham a respeito de Jesus, estava baseado na comunhão que eles tinham com Deus Pai e com Deus Filho. Então nós podemos confiar nos apóstolos, naquilo que os apóstolos revelam por meio das Escrituras Sagradas, porque o ensino deles, aquilo que é passado a nós por meio das Escrituras Sagradas, está fundamentado no conhecimento, na comunhão que eles tinham com Deus Pai e com Deus Filho. E eu chamo a sua atenção para esse mandamento que os apóstolos receberam do Senhor Jesus. Veja só o que diz o texto lá em Mateus 28, 19 e 20. Se você quiser acompanhar no telão, você pode. O texto diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que Jesus está falando aos seus discípulos é o seguinte, vocês não podem sair nem para a direita nem para a esquerda. Vocês não têm autoridade, autonomia para ensinar algo que eu não disse. Vocês devem repassar tudo, absolutamente tudo aquilo que eu vos ordeno. Percebe? Por isso que nós podemos confiar, então, na doutrina dos apóstolos, porque eles não tinham autoridade e autonomia para escrever coisas que eles achavam, mas aquilo que foi dado a eles pelo próprio Cristo. Muito bem. Hoje nós vamos continuar uma aula que nós começamos e nós vamos voltar a falar a respeito do teste doutrinário. Lembra o que é o teste doutrinário?
o que os apóstolos falam a respeito de Jesus? Qual é o conhecimento que eu tenho a respeito de Jesus? Porque lá fora, irmãos, há muitas suposições a respeito de Jesus. Alguns falam que ele é um grande mestre, outros dizem que ele é um espírito de luz, outros dizem que ele é um grande líder, mas apenas isso. Mas quem de fato é Jesus? O que os apóstolos testemunham a respeito de Jesus? E ele começa o texto que nós lemos com uma advertência. Acompanhe aí na sua Bíblia o versículo 1. Então ele começa esse texto com uma advertência. Tomem cuidado. O texto diz assim, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. O que João está dizendo é, não sejam ingênuos. Tomem cuidado. Fiquem atentos. Há falsos mestres no meio de vocês. É preciso que vocês fiquem atentos, tomem cuidado, prestem atenção. Então ele começa esse texto, que é a palavra de Deus, é a orientação para os crentes lá de trás, e para nós hoje, em 2021, é: fiquem atentos. É preciso discernir qual é o espírito que está por trás desse pregador. Qual é o espírito que está por trás do ensino do pastor Juliano? Do pastor Paulo? Do missionário R.R. Soares? Do apóstolo Valdomiro? Do pastor Edir Macedo? Do Papa? Qual é o verdadeiro espírito que está por trás do nosso ensino? E ele faz esse alerta, irmãos, porque alguns crentes estavam sendo influenciados por esses falsos mestres que pregavam uma falsa doutrina. Então João está dizendo, parem com isso. Vocês têm responsabilidade. Vocês têm armas para identificar os falsos mestres. E cabe a vocês fazerem esse julgamento. É possível, irmãos, como eu já disse aqui na aula anterior, quando eu estava dando essa aula, que uma pessoa diga que é cristã, diga que é servo ou serva de Deus, mas não ser um servo de Deus na realidade. O próprio Jesus fala a respeito disso. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 24, a palavra de Deus diz assim, e quem está falando aqui é Jesus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia. Que dia que é esse? O dia do julgamento final. O dia do juízo final. Muitos naquele dia, no dia do juízo final, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Esse texto, irmãos, está falando de homens religiosos, de homens que diziam Senhor, Senhor ao Senhor Jesus, de homens que apresentavam grandes obras, faziam milagres, apresentavam grandes coisas. E o Senhor Jesus vai dizer a eles, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por isso, irmãos, a advertência de João aos leitores do passado, e ao Fernando, a Solange, ao Pierre, a mim, a todos nós hoje. É necessário que nós tenhamos
discernimento. Há falsos mestres, há engano, há erro no nosso meio, e cabe a mim e a vocês julgarmos qual é o espírito que está por trás desse pregador. Na parte B aí, acompanhei o verso 1 ainda. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Olha só que interessante. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. O verbo grego aqui no original grego, né, provar, é dokimazo, que significa o quê? Testar, examinar, provar, averiguar. A ideia aqui, irmãos, é de você pegar algo e examinar profundamente para ver se aquilo é original ou é pirata. Se é verdadeiro ou se é falso. E esse é o papel do crente. Eu estou pregando aqui. Vocês têm que pegar essa palavra que eu estou falando e falar assim: deixa eu averiguar o que o pastor Juliano está falando. Isso realmente é verdadeiro? Isso realmente procede de Deus? Não é? E João, ele faz isso, sabe por quê, irmãos? Porque por trás da doutrina, do falso ensino, dos falsos mestres, sabe o que existe? Doutrina do diabo. Espíritos enganadores que falam por meio da boca de falsos profetas para enganar o povo. Veja só o que diz a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Eu vou ler aqui na versão NVI para os irmãos. A palavra diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, preste atenção nisso, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então, por trás do ensino dos falsos mestres, há doutrina de demônios. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas lá no passado, lá no Antigo Testamento, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Percebe, irmãos? Então a Bíblia é clara. Se você lê a Bíblia, se você tem o bom hábito de se alimentar espiritualmente, a Bíblia adverte você, e esse texto é para você e para mim. E a Bíblia está falando o seguinte: Elzio, fique atento. Fiquem atentos, pois há no meio de vós falsos mestres, e por trás do ensino desses falsos mestres há doutrinas diabólicas. Luiz Semente. Ele joga a responsabilidade para as pessoas que estão ouvindo, né? É bem interessante. Exatamente. É isso que eu quero destacar. Não é responsabilidade de outra pessoa. Eu não estou falando agora com a pessoa que está sentada do seu lado, para a pessoa que está acompanhando na internet, ou para a pessoa que não está na igreja agora, ou para o seu filho, ou para o seu pai. Eu estou falando com você, e a palavra de Deus está falando com você, e ela diz: tome cuidado. Por quê? Porque há um perigo chamado falso mestre. E esses falsos mestres
Por trás deles há doutrinas diabólicas. E a responsabilidade é nossa. É do Luiz Semente. O Luiz Semente não pode responder pela Ziza. É por ele. Eu não posso responder pela Juliana. Deus fala comigo e com a Juliana individualmente. Tomem cuidado, fiquem atentos. Mas isso não é possível. Sim, se possível. Exatamente. É tão terrível esse falso ensino que, inclusive, há, né, a abreviação do tempo e tudo mais. Exatamente. O pai da mentira quem é? O diabo. Então o papel dele é esse, é enganar, não é? E a boca deles hoje são os falsos mestres. Os falsos mestres são um meio, um instrumento de Satanás para enganar pessoas. Ok? Agora veja que interessante. Verso 1 ainda. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, né? Averiguem se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Aqui nós temos um motivo, então. Muitos profetas. Não é um ou dois. Existem muitos, já existiam naquela época falsos mestres ensinando doutrinas do diabo, e hoje não é diferente. Aliás, às vezes o holofote dele é muito maior do que o nosso. Né? Hoje ainda nós temos o canal do YouTube e a gente já consegue alcançar um pouquinho mais de pessoas. Mas outros falam em redes nacionais, mundiais, em outros países, inclusive. Não é? Pierre. Sem dúvida, sem dúvida. É algo que... O que é o cristão? O que acontece com o cristão? É o próprio Deus quem vem e ilumina a cabeça dele para que ele possa entender aquilo, né? Então a mente é descauterizada, vamos colocar assim. E essas pessoas continuam, né? E é responsável por isso. Tem razão. Mas o segundo, depois dessa séria advertência, então o que ele faz primeiro nesse texto? Tomem cuidado. Toma cuidado, Maurício. Toma cuidado. Depois dessa séria advertência, ele entra num teste doutrinário. Ok? Lembra o que é o teste doutrinário? Qual é o verdadeiro conhecimento a respeito de Jesus? E agora veja aí o verso 2. O texto diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E aqui nós temos um critério para saber se o pregador ele está falando da parte de Deus, da parte do Espírito de Deus, ou da parte de espíritos enganadores. Então, o teste ele é bastante tranquilo, né? O pregador, ele acredita que Jesus Cristo, o Deus vivo, ele se fez carne, ele se encarnou, ele se fez homem. A primeira carta de João, ele já tinha falado a respeito disso, né? Capítulo 2, versículo 22 e 24 diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E daí ele continua: este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então o teste é simples. O pregador, o mensageiro, ele confessa que Jesus Cristo se fez homem, que ele é o Cristo prometido no Antigo Testamento, que se fez homem.
Se ele confessa isso, isso é um indício que ele está falando pelo Espírito de Deus. Se ele nega isso, ele está falando pelos espíritos enganadores. E aqui João não se refere apenas à encarnação de Jesus, mas em falar, Jesus é o Cristo que se fez homem, ele é o Filho de Deus que veio para trazer salvação ao povo. A palavra do Senhor, lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Percebe que a comunhão com Deus, Pai, é por meio do Filho. Não tem como ter comunhão com Deus Pai sem o Deus Filho, sem Jesus. Por isso que nenhuma pessoa, e presta atenção nisso que eu estou dizendo, nenhuma pessoa que não seja um cristão verdadeiro pode obter a salvação em Cristo. Não pode obter a salvação da alma. É necessário ser cristão, crer em Cristo como o único e exclusivo Salvador, porque somente Cristo nos dá acesso a Deus. Atos capítulo 4, versículo 12 já mostra isso, né? E não há salvação em nenhum outro, visto que abaixo do céu não existe nenhum outro dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E é por isso que nós investimos em missões. Graças a Deus, nós fazemos parte de uma igreja missionária, a nível nacional e a nível local. A Igreja Presbiteriana do Brasil, 54% daquilo que é arrecadado é voltado para missões. Sabia disso? A sua igreja. Ela investe em missionários que estarão pregando o evangelho entre os índios, entre outras culturas locais, entre culturas, de outros países. Por quê? Porque não há salvação fora de Jesus. É necessário conhecer Jesus, crer em Jesus para obter a salvação. Jair. Deixa eu só dar um microfone para você, para que o pessoal possa acompanhar a sua pergunta. Só para... poderia nos ajudar a contextualizar Hebreus 6, de 4 a 6, quando ele fala que é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Eu pergunto isso porque nós já temos, inclusive no nosso meio presbiteriano, eu estou falando aqui especificamente, não do presbiteriano, mas estou falando do Caio Fábio. E eu sei que nós já temos pastores presbiterianos seguindo essa linha de raciocínio. Então eu queria que você pudesse contextualizar esse texto na sua aula, por favor. Eu penso o seguinte, uma vez salvo, sempre salvo. Não existe a possibilidade de nós cairmos ou perdermos a salvação. Quando o texto fala, a Bíblia fala a respeito de a igreja, ela é formada de dois tipos de pessoas. Quais são os dois tipos de pessoas? O salvo, que é crente, que teve um encontro genuíno com Deus e é pecador, ele continua sendo pecador. Por isso que há disciplina, há aconselhamento, porque a igreja é isso. É um hospital, não é? O que é hospital? Você vê gente boa no hospital? Não. Você vê gente que reconhece que é doente, que vai nesse lugar buscar tratamento. Isso é igreja. Só que nós estamos aqui buscando o tratamento da nossa alma. A gente reconhece. Somos pecadores, somos miseráveis, carecemos da graça de Deus e por isso estamos aqui. Então, a igreja é formada de um primeiro tipo de gente, que é o salvo, o verdadeiro salvo.
E quando eu falo igreja, eu não falo de instituição. Na próxima quarta-feira nós vamos começar um estudo sobre igreja, inclusive, que nós vamos ver que existe igreja visível, invisível, não é? Igreja militante, igreja triunfante. Se você não sabe o que é isso, venha na próxima quarta, certo, Luiz? Já dei aí a dica. Mas a igreja, só um minutinho para eu terminar o raciocínio, ela é formada também de um segundo grupo de pessoas. E talvez, e agora eu estou falando da igreja visível, não da igreja invisível. A igreja invisível é composta de pessoas 100% de crentes. Não tem falso mestre, não tem falso crente lá. Mas a igreja visível, a instituição, isso aqui, por exemplo, ela é formada de um segundo tipo de pessoas que não são cristãs de fato. Pessoas que vão passar a eternidade no inferno. Porque religião não salva ninguém. Tanto é que você tem a parábola do trigo e do joio. O que acontece com o trigo e com o joio na parábola? Eles vão crescendo juntos, não é? Não é assim? Não dá para distinguir um do outro. Mas vai chegar um dia em que vai haver a colheita. E daí vai fazer a separação. Né? A igreja é formada de ovelhas verdadeiras e de bodes. Nós não acabamos de ver isso? Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, tal. Essas pessoas, elas estavam no meio da igreja? Sim ou não? Sim. Pessoas que pregavam. Em teu nome profetizamos. A ideia de pregar. Em teu nome não fizemos milagres. Em teu nome não realizamos grandes feitos. Eles estavam no meio da igreja. Mas eles eram a igreja? Não. Eles desfrutaram, eles estavam lá ouvindo os mesmos sermões que as outras pessoas, participaram dos cultos de ação de graça com os irmãos, desfrutaram da comunhão, mas eles nunca foram à igreja. Eles estavam na igreja local, mas eles nunca foram. Porque é impossível que um verdadeiro cristão que teve um encontro com Jesus, ele perca a salvação. João 6,44 diz, todo aquele que o Pai me dá, e esse é Jesus Cristo dizendo, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Quem está falando isso? Se fosse o Juliano, podia ser mentira. Mas quem está falando isso é Jesus. Selados. É assim, ó. A nossa salvação, e nós vimos isso há 2 quartas-feiras atrás, ela é uma ação de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, não é porque nós somos bonzinhos. Não é uma ação, hoje eu vou à igreja porque eu sou bom. Nós estamos reagindo à ação de Deus. Foi Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, segundo Efésios 1:4. Foi Deus quem enviou Jesus Cristo na plenitude do tempo, segundo Gálatas capítulo 4, versículo 4. É Deus, foi Jesus quem morreu em nosso lugar, segundo os evangelhos. É Jesus Cristo que hoje ressuscitou, está aos céus, intercedendo por nós hoje, dia 21 de novembro, segundo Romanos capítulo 8, versículo 34. E é Ele quem promete vir nos buscar para nos levar para um lugar, né, onde não há choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas aqui já passaram. É só por isso que eu posso ter a certeza da salvação. Porque se dependesse de mim de fato, hoje eu estou salvo, amanhã eu perco a salvação, porque assim, eu me arrependo hoje, daqui 5 minutos eu estou pecando. Irmãos, nós pecamos às vezes aqui dentro, no culto. Luiz Semente chegou atrasado de novo. Quando você pensa mal do irmão, sabe o que Jesus diz? Que você já o assassinou. Você já matou gente aqui dentro. Percebe? Então veja que, por que nós podemos ter a pessoa não cai da salvação? O texto ali refere-se a pessoas que estavam na igreja,
mas que não eram parte da igreja, porque não é possível que um verdadeiro cristão ele perca essa bênção, não por nossos méritos, mas por conta das promessas de Deus. É Deus quem promete. Se você pegar João também, acho que está até no nosso texto, João 10, versículo 27 e 28, ele diz: as minhas ovelhas me ouvem. Então, apesar de ter vozes exteriores falando outras coisas, nós vamos reconhecer a voz do nosso Supremo Pastor se nós somos ovelhas dele. E essas outras pessoas são ovelhas, porque quando se parte do pressuposto que existem ovelhas que são de Deus, existem também ovelhas que não são de Deus, que não são de Jesus. Então trata-se de ovelhas que não são de Jesus. Alguém tinha levantado a mão aqui? Joelzinho. Perseverança dos santos. É o quinto ponto dos 5 pontos calvinistas, né? É Deus que nos faz perseverar. Elzio. Sem dúvida. Caminhou, experimentou, ouviu todos os sermões, mas não era. Mas o que Deus fala? O que Jesus fala? Ele é um filho do diabo. Estava no meio da igreja, mas ele não era da igreja. Percebe? Tinha mais alguma pergunta? Aqui. Desculpa, não ouvi. O que diz o texto lá de 1:4? Judas 1:4. Aqui, ó. Pois certos indivíduos produzem com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para a condenação. Exatamente. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, negam nosso único Salvador. Então veja que a Bíblia ela é recheada. Veja como esse tema, irmãos, ele é extremamente importante. Se você pegar alguns temas na Bíblia, eles são recorrentes. Esse é um deles. Existem vários textos que falam de falsos mestres. Sabe por quê? Essa é uma teoria minha. Existem algumas coisas que Deus dá para a gente, alguns mandamentos, que são mais difíceis de executá-los. Então, pedagogicamente, você vê repetidamente isso na Bíblia. Por exemplo, é fácil perdoar o seu irmão? Para mim não é. Eu não tenho vontade de virar outra face. Eu tenho vontade de encher de bolacha, né? Quem me bate na face. Mas várias vezes você tem isso, de você perdoar o irmão. Advertências sérias, como Mateus 18, que fala assim: se você não perdoar o seu irmão, você não será perdoado por Deus. A própria oração do nosso mestre, né, que é modelo, não é? Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Ou seja, a nossa dívida, o perdão da nossa dívida está vinculado àquilo que nós perdoamos. Então, o que ele vai falando? Ele vai dando mandamentos, e alguns são recorrentes, porque ele sabe que o Elzio tem dificuldade. Então ele vai: ó Elzio, ó pastor Juliano, olha isso, Olinto, e assim vai acontecendo. Mas muito bem, irmãos. Opa, semente. Esses ensinamentos que Deus nos dá, né, eles se sustentam na própria Bíblia. Né? Agora, esses outros que pegam um versículo e tentam deturpá-lo, não tem substância, né? Ele consegue se sustentar na própria Bíblia, que é básico para a gente. Né? O Luiz falou algo bastante importante, eu vou usar o exemplo de Satanás. O Luiz falou o seguinte: pastor, é muito importante que o ensino que nós temos na Bíblia, que é a harmonia da Bíblia e tudo mais, nós temos que julgar com base nessa harmonia. Porque é possível você pegar um texto bíblico isolado e usar de maneira diabólica. Olha só, eu pego algo que é sagrado, que é a palavra de Deus, e eu uso de maneira diabólica para fazer com que a vontade de Deus não seja cumprida. Quer um exemplo bíblico?
Vai lá, não vai lá não, mas depois você lê em casa. Acho que é Mateus 4, de 1 a 11, que fala do que? Da tentação de Jesus. Depois que Jesus foi batizado, ele foi levado, olha o detalhe, pelo Espírito Santo, porque ele tinha que passar por aquilo, fazia parte de todo o plano de salvação. Ele foi levado pelo Espírito Santo, ficou 40 dias em jejum, e daí chega o diabo. E o que o diabo faz? Ele usa a Bíblia, a palavra de Deus, para tentar Jesus. Percebe, irmãos? Então ele usou algo que é sagrado para fazer algo diabólico. Então esses falsos mestres, eles não fazem mais do que o pai deles já fazia. Querem ensinar a usar de maneira equivocada, errônea, a palavra de Deus. Por isso essa advertência é tão importante. Por isso nós precisamos conhecer a Bíblia. A Bíblia, ela é o quê? Ela é a prova dos 9. Mas eu tenho que conhecê-la, né, no seu inteirinho, né? O verso 3 do nosso texto diz assim, confirmando isso. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, aqui ele fala do espírito do anticristo. Ele já havia falado a respeito do anticristo nessa mesma carta. Lá no capítulo... deixa eu ver se eu acho aqui. Estou voltando. Aqui. É isso mesmo. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 18, a palavra de Deus diz assim, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, então ele está falando de um anticristo que virá lá no futuro. Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então o texto ele fala de uma figura escatológica, que é o anticristo, que vai surgir, né, lá no final. E esse anticristo que vai querer tomar o lugar de Deus, né, que vai realizar grandes milagres, grandes sinais, grandes maravilhas, que vai atacar o povo de Deus. Esse anticristo, ele é prefigurado por pequenos anticristos hoje. E esses anticristos de hoje, por trás deles está esse espírito de Satanás, que já está trabalhando. Ou seja, os falsos mestres são a boca, os profetas desse anticristo. Veja que interessante isso, né? E ele fala o seguinte, que nós não podemos, por isso que nós não podemos ter comunhão com esses falsos mestres. Então, por exemplo, uma pessoa que, vamos supor, uma pessoa que todo sábado de manhã vai lá, bate na sua casa, com uma Bíblia debaixo do braço e fala assim, eu quero compartilhar da palavra de Deus com você. Necessariamente essa pessoa é um filho de Deus? Uma das coisas que você pode perguntar para essa pessoa eu quero fazer duas coisas. Primeira pergunta, quem é Jesus Cristo para você? Ele é o Deus encarnado? A segunda pergunta, eu posso orar por você? Em nome de Jesus? Você vai ver o que vai acontecer. Faça esse teste. Faça esse teste. E isso vai mostrar quem é o espírito que está por trás daquele ensino, que é doutrina do diabo, porque a palavra de Deus nos ensina a usar esse teste. Fernando. Cristos, eles atacaram a igreja durante toda a Idade Média. Uhum. Por isso que foi necessário a reforma. Exatamente. E não só a Idade Média. A Idade Média foi até o período da escuridão e tudo mais. Mas hoje continua atacando. Quantas pessoas, né, são influenciadas
Se você pega a igreja onde são pregadas esses ensinos do diabo, onde Deus é minimizado e o ser humano é exaltado, quantas pessoas tem nessa igreja hoje? E vamos contar as pessoas que tem aqui. Então eles arrastam multidões. E por que eles arrastam multidões? Porque o ensino deles não é de acordo com aquilo que a palavra de Deus revela. O ensino deles, eles falam aquilo que o mundo quer ouvir. O mundo que, como já adiantou o Sálvio aqui na introdução, jaz no maligno. O ensino deles está de acordo com aquilo que o povo quer ouvir. Venha para a minha igreja que você vai ficar rico. Venha para a minha igreja que o seu casamento vai ser restaurado. Venha para a minha igreja que você não vai mais sofrer. Pare de sofrer. Já viu isso ou não? Sabe como nós devíamos evangelizar? Arrependa do seu pecado. Creia em Jesus Cristo. Pegue a sua cruz. E venha sofrer com Cristo. Isso é evangelho. Tem a ver com o evangelho que é pregado lá fora? Percebe, irmãos? Por isso que João, fiquem atentos, preste atenção, conheçam o crivo que é a palavra de Deus para que vocês possam julgar. O Luiz Semente tem ensinado aqui toda quarta-feira. O que o Luiz Semente tem pregado aqui? O que o reverendo Paulo tem pregado? O que o seminarista Natan, Lucas tem ensinado aqui? O que tem sido ensinado nas reuniões de oração? O crivo é sempre a palavra de Deus. E aí, se você pegar o versículo 4, nós vamos ver um contraste. E eu quero que vocês prestem atenção nos pronomes. Eu vou passar de maneira mais rápida aqui pelo nosso horário, mas eu acho que dá para nós terminarmos. Eu quero que vocês prestem atenção nos pronomes vós, eles e nós. Vós aqui refere-se aos cristãos, à igreja. Eles referem-se aos falsos mestres. Nós refere-se aos apóstolos. Ele diz assim no verso 4: filhinhos, vós, a igreja, sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então aqui já entra na questão que o Jair levantou. Olha, eu estou alertando vocês que existem falsos mestres, para vocês ficarem atentos, mas vocês podem ficar tranquilos. Sabe por quê? Aquele que habita em vós, aquele que habita dentro de nós, e é por isso que nós podemos ter a certeza da vitória. É por conta da nossa capacidade? Não. Aquele que habita em vós. De quem que ele está falando? Do Espírito Santo, que todo verdadeiro cristão tem. Aquele que habita em vós é maior do que aquele que habita no mundo. Então, depois de falar, fiquem alertas, mas também não precisa ter medo de perder a salvação, porque ela não depende de vocês. E aquele que habita em vós é maior do que aquele que habita no mundo. Então podem ter certeza da vitória. Olha o texto que eu falei para vocês, O próprio Jesus falando, ele diz o seguinte: João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas. Quem está falando aqui? Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não vai ouvir a voz dos falsos mestres. Ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais. Olha só, irmãos. É promessa de Deus aqui. Jamais perecerão. Depende de mim, é eu que estou garantindo, é eu que estou prometendo. Não precisam ter medo. Jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna. E ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso que eu posso ter a certeza da salvação. Percebe? Porque a obra de Deus, aquele que habita em mim é maior, e o próprio Deus, o Verbo encarnado, promete:
a salvação, a vitória. Ok? Daí o versículo 5 diz assim, já terminando. Eles procedem do mundo. Então veja o contraste. Quem que é eles aqui? Lembra dos pronomes? Quem que é eles? Falsos profetas, falsos mestres. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. E vocês estão falando aquilo que o mundo quer. Aquilo que agrada os ouvidos do mundo. Não é gostoso ouvir assim, Roberto, Deus tem vitória para você. Roberto, olha, Deus vai fazer com que você tenha vitórias, né? Você põe Deus na parede, você determina para o seu servo Deus, e esse servo vai servir você da maneira que você quer. Eles estão pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Não se fala de pecado, não se fala de mudança de vida, não se fala de arrependimento, não se fala de cruz, não se fala de nada que é necessário de fato, uma transformação. O Evangelho, irmãos, é humilhante para nós. Ele nos humilha. Pois não, seu Paulo? Pode, claro. Veja bem, 1 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim, aliás, segundo, a vinda de Cristo será precedida de maneira a manifestação do Cristo. Veja o versículo 9. A essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira. Versículo 10. E com todo o engano de injustiça para os que precedem, os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creia a mentira. O problema nosso mais sério é que nós não lemos as Escrituras. Jesus advertiu os discípulos: errais muito não ler as Escrituras. Muitos crentes estão dormindo porque não leram a Bíblia. Oséias 6,2 diz, né? Pereceis porque não conheceis as Escrituras. Estão degustando tudo que o mundo oferece. Muitas horas nós colocamos nossos olhos em determinados programas que não podemos nem pôr os nossos olhos para ver aquilo. Devemos tomar conhecimento. Paulo aconselhou a tomar conhecimento para não viver com aquilo. E muitas horas nós estamos com os olhos em determinados programas cheios de mentira. E a Bíblia está... Irmãos, coloque isso, marque na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, e confira isso aí. Muito obrigado. Mas é isso mesmo. É o que Jesus já tinha falado lá. É o que o Paulo fala, é o que João fala. Existem falsos mestres e cabe a gente ter esse crivo que é a palavra do Senhor. Último versículo, irmãos, nós somos de Deus. Olha aqui o contraste. Então, o falso mestre é da onde? Do mundo. Por isso que ele fala as coisas que as pessoas querem ouvir. Nós somos de Deus. Nós quem? Os apóstolos. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que conhece a Deus vai seguir os ensinamentos. Não é? Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Jesus já tinha falado algo semelhante, né? Lá em João 8,47, ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós estamos chegando nesse tempo aí, ó. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. O que esse texto nos ensinou? O que nós aprendemos na aula de hoje, irmãos? Eu peço perdão por ultrapassar alguns minutos. Nós aprendemos que nós temos que ficar alertas, porque há um perigo chamado falsos mestres. E por trás desses falsos mestres existe ensino de demônios, como diz a Escritura Sagrada. E a prova para nós podermos, né, como bem destacou o Paulo, é conhecer a palavra de Deus, porque ela é o crivo. E é nossa responsabilidade, como o Semente destacou,
É nós que temos que julgar isso. Mas vou julgar como? De acordo com aquilo que o pastor Juliano fala? De acordo com aquilo que a Globo fala? De acordo com aquilo que o grupo LGBT lá fala? Não! É de acordo com o que as Escrituras falam. Ela é o crivo, né? Por isso, conheça a palavra de Deus. E mais uma vez, eu repito, você está no melhor lugar que você poderia estar nessa manhã. Conheça a palavra de Deus. Que o seu conhecimento da palavra de Deus não esteja resumido nisso, nesse momento aqui. Esse momento é importante, mas é apenas um. Que você possa ter uma vida de meditação na palavra do Senhor. Amém?